As rodas da carruagem rangeram sobre o cascalho, o som alto e final na tranquila tarde inglesa. Dentro, Lady Genevieve de La Fontaine alisou a seda de seu vestido de viagem pela décima vez. Suas mãos estavam tremendo apenas ligeiramente. Pare de se mexer, Letty disse do assento oposto a ela. Lisette Marchand tinha sido a companheira de Genevieve desde que eram meninas na França, e ela era a única pessoa no mundo permitida a falar com uma filha de marquês com tal franqueza. Você está perfeita. Você sempre está perfeita. Eu me sinto como um prefeito premiado sendo entregue a leilão, Genevieve admitiu, olhando pela janela para a maciça estrutura de pedra de Hawthorne Hall, subindo acima das árvores. Uma estadia de 1 mês para ver se nos adequamos. É bárbaro, Lisette. É prático, Zete corrigiu. Ela inclinou-se para a frente, seus olhos escuros afiados. E é melhor que a alternativa. A alternativa pairava no ar entre elas. Randall, não diga o nome dele, Genevieve sussurrou, embora Letty não o tivesse falado. Eu não precisei, Letty disse suavemente. Mas olhe para este lugar, Genevieve. É sólido. É seguro. Vamos apenas rezar para que este Duque de Sunderland não seja como Randall. Tudo palavras bonitas, botas polidas e um coração feito de gelo. O Duque é um viúvo, Genevieve disse, levantando o queixo. Ele amou antes. Isso sugere que ele é capaz disso. Randall era incapaz de amar qualquer coisa que não lhe mostrasse seu próprio reflexo. Nós veremos. A carruagem estacou. Genevieve respirou fundo. Coragem, ela disse a si mesma. Você é a filha de um marquês. Você sobreviveu a um noivado rompido e aos sussurros de Paris. Você pode sobreviver a um duque inglês. O lacaio abriu a porta. Genevieve saiu, esperando fanfarra. Ela esperava o duque em pé nos degraus. Talvez uma fila de criados, uma reverência formal. Em vez disso, ela encontrou o caos. Um baú estava aberto no degrau inferior. Uma criada estava correndo com uma pilha de lençóis, e a porta da frente estava escancarada. Um homem de aparência apressada com cabelos grisalhos, o mordomo, presumivelmente, correu para fora, quase colidindo com ela. Minha senhora, ele parecia horrorizado. Ele se curvou profundamente. Demasiado rápido. Lady Genevieve, nós não esperávamos a carruagem por mais 1 hora. Claramente, Genevieve disse gentilmente. Ela sinalizou para o lacaio ajudar Letty a descer com a cesta de um Clare. Um pequeno latido veio de dentro do vime. Sr. Henderson. Minha senhora, Henderson. O mordomo parecia que poderia desmaiar. Por favor, entre. O vento está aumentando. Genevieve entrou no grande salão. Era magnífico. Tetos altos, pedra antiga, retratos de ancestrais severos, mas o ar parecia frenético. Sua Graça, o Duque está em casa? Genevieve perguntou, tirando suas luvas. Henderson fez uma careta. Ah, isso é uma complicação. Genevieve pausou. Uma complicação. Ele está ausente, minha senhora. Ausente. Genevieve virou-se lentamente. Eu viajei por 3 dias. Ele sabia a data da minha chegada. Negócios de emergência em Londres, minha senhora. Ele enviou uma carta para Dover, mas você deve ter perdido. Ele é esperado de volta. Bem, esperamos dentro da semana. A semana? A voz de Lisette era aguda. Você espera que Lady Genevieve fique aqui desacompanhada por 1 semana? A duquesa viúva está chegando amanhã, Henderson disse rapidamente. E bem, ele olhou ao redor do salão vazio, suando. Sr. Henderson, Genevieve disse, sua voz calma, mas firme. O que está acontecendo aqui? Por que há um baú nos degraus da frente? Henderson pegou um lenço e enxugou a testa. Esse seria o baú da senhorita Miller, minha senhora. E quem é a senhorita Miller? A governanta, entendo. Ela está viajando. Ela está saindo, minha senhora. A partir de ele checou seu relógio de bolso 10 minutos atrás. Genevieve piscou. A governanta saiu hoje.
Ela disse que o fantasma era demais para seus nervos. O fantasma? As crianças, minha senhora. Ela os chama de espíritos do caos. Genevieve sentiu um arrepio frio de desconforto. Ela olhou para Letty. As sobrancelhas de Lisette estavam tão altas. Elas estavam quase tocando sua linha do cabelo. Então Genevieve disse lentamente: Deixe-me entender. O duque se foi. A viúva ela ainda não está aqui. A governanta saiu. Sim, minha senhora. Então, Sr. Henderson, Genevieve perguntou baixinho, quem está cuidando das crianças? Um forte estrondo ecoou do topo da grande escadaria. Soou como um vaso quebrando, seguido por um grito de riso e então o troar de pequenos pés. Genevieve olhou para cima. 3 cabeças surgiram sobre o corrimão da galeria do segundo andar. O mais velho, um menino de talvez 11, com cabelo escuro como o retrato acima da lareira. Ele parecia sério, suas mãos segurando o corrimão. Ao lado dele, uma menina de 8, faltando um dente da frente, sorrindo descontroladamente e espiando através das grades na parte inferior, um pequeno menino de 5, segurando um soldado de madeira, seus olhos arregalados e solenes. Eles olharam para ela. Ela olhou para eles. Eles são as crianças, Genevieve sussurrou para Henderson. Lord Henry, Lady Sophie e Lord Thomas. Henderson suspirou, parecendo derrotado. Nós passamos por 4 governantas em 6 meses, minha senhora. Eles são espirituosos, a menina Sophie gritou. Você é a nova. Genevieve deu um passo à frente. A nova o quê? Mademoiselle. A nova esposa? Sophie gritou. Pai disse que o número 12 estava vindo hoje. Genevieve congelou. Número 12. Ela sentiu o sangue escoar de seu rosto. Ela olhou para Lisette. Lisette parecia pronta para assassinar alguém. Número 12, Genevieve repetiu, sua voz mal um sussurro. Sophie, o menino mais velho, Henry, sibilou, puxando a irmã para trás. Você não deve dizer isso. Mas ela é, Sophie argumentou. Ela parece a última, só que com cabelo melhor. Genevieve sentiu uma pontada súbita e aguda em seu peito. Uma estadia de 1 mês para ver se nos adequamos. Ela tinha pensado que era especial. Ela tinha pensado que seu pai havia arranjado um casamento com um homem que era solitário e procurava uma parceira. Ela era apenas uma entrevista. A 12ª entrevista. Minha senhora, Henderson gaguejou, por favor, não lhes dê atenção. Crianças tagarelam. Crianças falam a verdade, Sr. Henderson. Genevieve disse. Ela se aprumou. Seu orgulho ferido por Randall anos atrás havia desenvolvido uma casca dura. Ela não os deixaria vê-la sangrar. Nem os criados, nem estas crianças. Eu assumo que tem um quarto, ela perguntou. Claro, a suíte azul. Então eu gostaria de me recolher imediatamente. Espere. Era o mais jovem, Tommy. Ele tinha empurrado o rosto pelas grades novamente. É um cachorro? Genevieve olhou para a cesta que estava segurando. E Claire tinha enfiado sua cabeça fofa para fora, orelhas alertas, cheirando o ar. Sim, Genevieve disse, sua voz suavizando automaticamente. O nome dele é um Claire. Como o doce, Sophie perguntou. Porque ele é doce, Genevieve disse. Ele é pequeno, Henry disse desdenhosamente do topo das escadas. Pai diz que cães pequenos são inúteis. Genevieve olhou para o menino. Ele tinha a mandíbula do Duque, e ela suspeitava da arrogância do Duque. Seu pai não está aqui, Genevieve disse, sua voz ecoando claramente pelo salão. E declare não é inútil. Ele é um excelente juiz de caráter. Ela se virou para Henderson. A suíte azul, por favor, e jantar no meu quarto. Mas as crianças, minha senhora. Henderson parecia desamparado, com a senhorita Miller fora e a enfermeira adoecida. Eles geralmente comem no quarto das crianças, mas não há ninguém para supervisionar a refeição noturna. Genevieve pausou. Ela olhou para as escadas.
3 pares de olhos a observavam. O ar, o rebelde, e o fantasma, esperando para ver o que ela faria, esperando para ver se ela correria, assim como a governanta, assim como as 11 mulheres antes dela. Ela tinha vindo aqui para se casar com um duque. Ela esperava jantares à luz de velas e conversas educadas. Ela não esperava ser uma carcereira. Letty está certa, ela pensou. Se eu sair agora, sou a mulher que fugiu novamente. Ela respirou fundo. Ela removeu seu chapéu e o entregou ao lacaio atordoado. O jantar não será no meu quarto, Genevieve disse. Ela olhou diretamente para Henry. Será na sala de jantar às 6 p.m. Nós não comemos na sala de jantar, Henry disse desafiadoramente. Pai proíbe. Seu pai, Genevieve disse, começando a subir as escadas. Está ausente. Ela passou por eles. Liuzette seguindo atrás com um sorriso presunçoso. Genevieve não olhou para trás, mas ouviu Sophie sussurrar alto. Eu acho que esta pode ficar. Ela não vai, Henry respondeu. Nenhum deles fica. Genevieve apertou o punho em suas saias. Observe-me, ela pensou. A sala de jantar estava silenciosa, dolorosamente silenciosa. Genevieve sentou-se em uma extremidade da mesa de mogno, a madeira estendendo-se como um lago escuro entre ela e as crianças. Henry sentou-se na extremidade oposta na cadeira do duque. Ele parecia ridículo, um menino pequeno em uma cadeira maciça, mas sua expressão era mortalmente séria. Sophie e Tommy sentaram-se dos lados, suas pernas balançando nervosamente. O único som era o tilintar de colheres de prata contra tigelas de sopa de porcelana. Esta sopa está fria, Henry anunciou. Ele deixou cair sua colher. Fez um barulho alto. Henderson, em pé ao lado do aparador, enrijeceu. Meu senhor veio diretamente da cozinha. Está frio, Henry insistiu. Ele olhou para Genevieve. Um desafio. Genevieve não olhou de sua própria tigela. Ela tomou um gole. Está perfeitamente morno, Lord Henry. Talvez você esteja simplesmente tremendo da corrente de ar neste grande salão vazio. Sophie riu. Henry lhe lançou um olhar. Não somos permitidos a falar no jantar, Henry disse. Pai diz que o silêncio ajuda a digestão. Seu pai, Genevieve disse calma, parece ter muitas regras para um homem que não está aqui para as impor. Ele voltará, Henry disse bruscamente, e ele não vai gostar disso. Nós comendo aqui com um convidado. Eu não sou uma convidada, Genevieve corrigiu gentilmente. Eu sou uma noiva em potencial. Há uma diferença. Não há, Henry murmurou. Convidados partem. Noivas em potencial partem mais rápido. Genevieve pousou sua colher. Ela olhou para o longo da mesa. Você está tentando me assustar, Henry. Eu estou afirmando fatos. Você está tentando ser rude para que eu vá embora como a senhorita Miller, como as 11 mulheres antes de mim? Henry não respondeu. Ele apenas agarrou os braços da cadeira de seu pai. É uma estratégia inteligente, Genevieve admitiu. Se eu fosse uma governanta, eu estaria aterrorizada. Mas eu não sou uma governanta. E eu tenho suportado companheiros de jantar muito piores do que você. Como quem? Sophie perguntou, seus olhos arregalados. Como um homem chamado Randall, Genevieve disse. O nome tinha um gosto amargo, mas ela o disse claramente. Ele costumava verificar seu reflexo em sua colher de sopa para garantir que sua gravata estivesse reta. Pelo menos você olha para as pessoas com quem está jantando, Henry. Henry piscou. Ele não esperava honestidade. Ele esperava uma bronca. Por que você está aqui? Henry perguntou. A desafio rachou apenas um pouco. Por que você viria da França para se casar com um homem que você não conhece? Porque Genevieve disse, meu pai deseja uma aliança. E por que ela pausou? Por que ela tinha vindo? Para escapar dos sussurros em Paris. Para encontrar segurança. Porque ela terminou suavemente. Fui informada que seu pai era um bom homem. Um homem sério.
Fui enganada? Henry olhou para ela. Por um segundo, ele parecia um menino que sentia a falta da mãe. Então a máscara caiu novamente. Ele é um grande homem, Henry disse rigidamente. Ele é o Duque. Ser um duque e ser um bom homem não são sempre a mesma coisa, Genevieve disse. Ela sinalizou Henderson. Terminamos com a sopa. Por favor, traga o próximo prato e talvez um pouco de leite morno para Tommy. Ele parece prestes a adormecer. Tommy estava de fato cochilando, sua cabeça caindo em direção ao seu prato. Enquanto os criados limpavam a mesa, a tensão diminuiu ligeiramente. Sophie inclinou-se para a frente. Você conhece algum jogo? Sophie? Henry sibilou. Jogos? Genevieve perguntou. Jogos de cartas? Não. Esconde aí a procura ou pega-pega? Genevieve sorriu. Um pequeno sorriso genuíno. Tenho medo de não estar vestida para pega-pega, Sophie. E senhoras francesas não correm. Vê? Henry zombou. Inútil. Genevieve voltou seu olhar para ele. Eu não disse que era inútil, Henry. Eu disse que não corro. No entanto, ela alcançou sua retícula que estava pendurada em sua cadeira. Ela tirou um pequeno pedaço de papel intrincadamente dobrado. Um pássaro de origami. Ela o jogou pela mesa. Ele pousou perto da mão de Tommy. Tommy acordou. Ele tocou o pássaro de papel. Eu posso não correr, Genevieve disse, mas eu posso fazer coisas voarem. O jantar terminou sem mais gritos. Não foi uma vitória, mas não foi uma derrota. Mais tarde, no andar de cima na suíte azul, Letty estava desfazendo o baú de Genevieve. Eclair estava enrolado no tapete junto à lareira. Você lidou bem com o menino, Lisette disse, sacudindo uma camisola. Ele está ferido. Animais feridos mordem. Ele é arrogante, Genevieve suspirou, sentando-se na penteadeira e puxando alfinetes de seu cabelo. Ele tem 11. Ele está tentando ser o pai dele porque o pai dele não está aqui. Genevieve olhou para Lisette no espelho. Você é muito sábia para uma criada de quarto, Lisette. E você é muito paciente para a esposa de um duque, Lisette retrucou. Randall teria dado uns tapas nas orelhas do menino. Randall, Genevieve disse, olhando para seu reflexo, teria partido antes que a sopa fosse servida. Verdade, Letty pausou. Genevieve, isso não é o que esperávamos. Nem um duque, nem um namoro, apenas um quarto de crianças. Eu sei. Nós poderíamos partir amanhã. Poderíamos dizer ao seu pai que as condições não eram como prometido. Genevieve tocou a escova de cabelo de prata na mesa. Ela pensou no rosto desafiador e solitário de Henry. Ela pensou em Tommy tocando o pássaro de papel. Nós não podemos partir, Genevieve disse baixinho. Por quê? Por causa da honra. Porque eles não têm ninguém, Let. Ela virou-se no banquinho. Você viu as meias no pequeno, Tommy? Elas estavam mal cerzidas. E o cabelo de Sophie, ninguém o escovou adequadamente em semanas. A governanta não se importou. O duque está ausente. Os criados estão tentando, mas não é suficiente. Lisette terminou. Eu me lembro, Genevieve disse suavemente, quando eu era uma menina e minha mãe estava sempre na corte. Eu me lembro de entrar sorrateiramente nas cozinhas porque a cozinheira era a única que falava comigo. Eu me lembro de como a casa principal parecia fria. Então eu não os deixarei no frio. Ainda não. Eu ficarei um mês. Você está se apegando. Letty avisou. Isso é perigoso. Você é o número 12, Genevieve. Lembre-se disso. Eu não estou apegada. Genevieve mentiu. Eu sou simplesmente minuciosa. Uma batida veio à porta. Era muito suave, mal um toque. Letty franziu a testa e foi atender. Ela abriu a porta. Ninguém estava lá. Olá! Lisette olhou para o corredor. Vazio. Olhe para baixo, Genevieve disse. Lisette olhou para baixo. No chão, sentado no tapete de veludo, estava um pequeno soldado de madeira. Tinta lascada, um braço faltando. Era o brinquedo que Tommy estava segurando no jantar. Genevieve se aproximou e o pegou.
Ela olhou pelo corredor escuro e vazio. Ele trouxe para você, Lisette sussurrou. Uma oferta de paz ou um teste? Genevieve disse, fechando a mão em volta do brinquedo. Para ver se eu o jogaria fora. Ela voltou para o quarto e colocou o soldado quebrado gentilmente em sua penteadeira, ao lado de sua escova de prata. Bem, Genevieve disse soprando a vela, eu suponho que veremos o que o amanhã trará. Lá fora o vento uivava em torno de Hawthorne Hall. O duque ainda estava a milhas de distância, mas dentro, pela primeira vez em meses, a casa parecia um pouco menos vazia. Tinha chovido por 3 dias, não uma garoa francesa educada, mas um implacável dilúvio inglês cinzento que transformou os jardins em lama e a casa em uma tumba. Genevieve estava na porta do quarto das crianças. O ar cheirava a poeira e tédio. Henry estava olhando pela janela, traçando gotas de chuva com um dedo. Sophie estava deitada no tapete, suspirando alto a cada 30 segundos. Tommy estava sentado no canto, agarrando o soldado de madeira que Genevieve havia devolvido a ele, parecendo miserável. Eu estou entediada, Sophie anunciou para o teto. Leia um livro, Henry disse sem se virar. Eu os li todos 2 vezes. Então sofra em silêncio, Henry estalou. Pai diz que o tédio é um sinal de uma mente fraca. Pai diz, Sophie zombou. Pai não está aqui. Basta, Genevieve disse entrando no quarto. As crianças pularam. Eles não a tinham ouvido se aproximar. Ela estava usando um vestido de dia simples da cor de lavanda, e Letty estava logo atrás dela, segurando um eclair muito ansioso. Minha senhora, Henry se levantou, rígido e formal. Nós estamos estudando. Você está olhando para a chuva, Henry, Genevieve disse. E Tommy parece que está prestes a chorar. Ela olhou para o menino pequeno. Trovão retumbou na distância e Tommy estremeceu, enrolando-se mais apertado em torno de seu brinquedo. Ele odeia o trovão, Sophie sussurrou. Senhorita Miller costumava trancá-lo no armário quando ele chorava durante as tempestades. Genevieve sentiu um flash de raiva fria que não tinha nada a ver com o tempo. Trancado em um armário. Ela olhou para Letty. Os olhos de Letty estavam duros. Bem, Genevieve disse secamente, não haverá armários hoje. De fato, não haverá quarto das crianças hoje. O que você quer dizer? Henry perguntou desconfiado. Eu quero dizer, eu estou com frio e eu preciso de chocolate quente e eu não desejo bebê-lo sozinha. Ela bateu palmas. Levantem-se todos vocês. Nós vamos para a cozinha. Henry pareceu horrorizado. A cozinha. Somos proibidos da cozinha. É no andar de baixo. É território de criados. É o cômodo mais quente da casa. Genevieve corrigiu. Venham. Pai ficará furioso, Henry avisou, mas ele não a impediu quando ela pegou Tommy. O menino parecia leve, muito leve em seus braços. Seu pai, Genevieve disse pela 3ª vez naquela semana, está ausente. A cozinha era um cômodo de pedra cavernoso, cheio de vapor e o cheiro de carne assada. Quando a procissão entrou, uma mulher nobre francesa carregando uma criança, uma criada segurando um cachorro e 2 crianças aristocráticas atordoadas, se Sra. Gable, a cozinheira, quase deixou cair uma panela de batatas. Minhas estrelas, Sra. Gable limpou as mãos em seu avental. Minha senhora, algo está errado. O almoço não foi do seu agrado. O almoço estava delicioso, Sra. Gable, Genevieve disse, colocando Tommy em um banco de madeira resistente perto da enorme lareira. Mas estamos congelando e estamos entediados, e eu esperava que você pudesse ter chocolate e talvez massa de pastelaria. Massa de pastelaria? Sra. Gable piscou para assar. Genevieve disse na França, quando chove nós assamos. Mas as crianças, minha senhora, podem lavar as mãos. Genevieve disse firmemente. 10 minutos depois, as regras de Hawthorne Hall tinham sido quebradas completamente. Tommy estava sentado na mesa, eclair feliz lambendo farinha da bochecha do menino.
Pela primeira vez desde que Genevieve chegou, Tommy estava rindo. Sophie estava coberta de farinha, estendendo massa com violência entusiástica. Até Henry tinha abandonado sua dignidade. Ele estava de pé junto ao fogão, observando a senhora Gable mexer o chocolate, parecendo com fome. Você está fazendo uma bagunça, Henry apontou, olhando para a flor no nariz de Genevieve. Eu estou fazendo memórias, Henry. Há uma diferença. Ela pressionou um morango em uma casca de torta. Aqui, faça isso. Ela lhe entregou uma amora. Ele hesitou. Não vai te morder, ela disse. Henry pegou a amora. Ele o colocou precisamente no centro da massa. Precisa ser centrado para equilíbrio. Precisamente. Genevieve sorriu. Você tem um olho para a estrutura, como seu pai. Henry inflou-se um pouco com o elogio. Enquanto as tortas assavam, enchendo a cozinha com o cheiro de manteiga e geleia, o humor mudou de frenético para aconchegante. Eles sentaram-se ao redor da mesa de trabalho, bebendo chocolate quente espesso de canecas, não xícaras de porcelana. Você assava na França? Sophie perguntou, balançando as pernas. Às vezes, quando minha mãe estava na corte e meu pai estava ocupado com suas propriedades. Você teve filhos? Sophie perguntou inocentemente. O quarto ficou quieto. Elisette parou de mexer seu chá. Não, Genevieve disse suavemente. Nenhum filho. Por que não? Sophie insistiu. Você é velha. Sophie, Henry engasgou com seu chocolate. Você não pode dizer que ela é velha. Genevieve riu. Eu tenho 24, Sophie. Na sociedade, isso é praticamente antigo. E para responder à sua pergunta, eu estava noiva uma vez para me casar. O que aconteceu? Henry perguntou. Ele a observava de perto. Ele mudou de ideia. Genevieve disse que era uma meia-verdade. Ele decidiu que queria uma esposa que fosse mais como um ornamento. Quieta, perfeita, imóvel. Como uma estátua, Tommy perguntou. Exatamente como uma estátua, Genevieve disse, escovando o cabelo da testa de Tommy. E tenho medo de ser muito apegada a cães e chocolate para ser uma estátua. Qual era o nome dele? Sophie perguntou. Randall, Genevieve disse. O nome não doeu tanto quanto geralmente doía. Talvez porque estava quente aqui. Randall, Henry testou o nome. Ele sou estúpido. Henry, Senhora Gable ofegou. Ele não era estúpido, Genevieve disse. Ele era apenas vazio. Ele olhava em espelhos, não para pessoas. Ela olhou para Henry. Nunca confie em um homem que olha no espelho mais do que ele olha para você, Henry. Ou uma mulher para esse assunto. A porta do forno bateu, abrindo. Senhora Gable puxou a assadeira de tortas. Eles estavam dourados, borbulhando e perfeitos. Quente, quente, Senhora Gable avisou. Mas por um momento, ninguém se moveu. Eles apenas sentaram lá no calor do fogo. Uma senhora francesa, uma criada, uma cozinheira, um cachorro e 3 crianças sem mãe. Isso é melhor que a sala de jantar, Tommy sussurrou. Foi a frase mais longa que ele havia falado para ela. O coração de Genevieve apertou. Sim, Cherie, é. De repente, a pesada porta de carvalho no topo das escadas dos criados rangeu, abrindo. Passos pesados desceram. A risada morreu instantaneamente. Henry saltou de seu banco, arrumando sua jaqueta. Senhora Gable congelou. Henderson apareceu nas escadas, parecendo pálido. Minha senhora, ele ofegou. Minha senhora, você deve subir imediatamente. Genevieve se levantou, limpando farinha de suas mãos. O que é, Henderson? A casa está em chamas. Não, minha senhora. Henderson parecia aterrorizado. É a carruagem. Que carruagem? Sua graça. Henderson engoliu em seco. O Duque. Ele retornou uma semana antes. Genevieve olhou para seu vestido coberto de flor. Ela olhou para as crianças que tinham suas bocas cobertas de chocolate. Ela olhou para a cozinha que parecia que uma padaria havia explodido nela.
Ele está no grande salão, Henderson sussurrou, e a duquesa viúva está com ele. Henry olhou para Genevieve, pânico em seus olhos. Eu te disse, ele sussurrou. Eu te disse que ele estaria furioso. Genevieve respirou fundo. Ela olhou para Tommy, que estava tremendo novamente. Está tudo bem, ela disse, embora seu próprio coração estivesse batendo contra suas costelas. Ela se abaixou e pegou a bandeja de tortas quentes. Henry, limpe seu rosto. Sophie, arrume seu cabelo. Letty, pegue o cachorro. O que você está fazendo? Henry perguntou. Nós vamos subir. Genevieve disse, levantando o queixo. E nós vamos dar as boas-vindas ao seu pai em casa. Com farinha no seu nariz? Henry perguntou. Com tortas? Genevieve corrigiu. Se ele é realmente um grande homem, Henry, ele preferirá uma torta quente a uma reverência fria. Ela caminhou em direção às escadas. Por favor, ela orou silenciosamente. Por favor, que ele seja gentil por causa deles, se não por minha. Ela começou a subir, o calor da cozinha desaparecendo atrás dela, a fria realidade do duque esperando acima. A caminhada da cozinha ao grande salão foi a caminhada mais longa da vida de Genevieve. Tinham sido 3 semanas. 3 semanas de chuva, 3 semanas sem governanta, 3 semanas de cozimento não autorizado, histórias de ninar e ensinando a Tommy que o trovão era apenas anjos jogando boliche. Ela tinha parado de se sentir como uma convidada. Ela tinha começado a se sentir como, bem, como se vivesse aqui. E agora o mestre estava em casa. Queixo para cima. Genevieve sussurrou para Henry enquanto subiam as escadas dos criados. Você é um lorde. Não pareça um prisioneiro. Eu esqueci como ele é. Henry sussurrou de volta, sua voz tremendo. Isso é ruim? O coração de Genevieve se partiu um pouco. Não, Henry, não é ruim. É apenas tempo. Eles emergiram no corredor principal. O ar aqui estava mais fresco, cheirando a cera de abelha e chuva. Eles viraram a esquina para o grande salão. Era caótico. Baús estavam empilhados pela porta. Criados estavam correndo de um lado para o outro, e no centro do caos estavam 2 figuras. Uma era uma mulher, mais velha, a duquesa viúva Augusta. O outro era ele, Nathaniel Ainsworth. Ele era mais alto que o retrato na galeria. Ombros largos preenchiam seu casaco de viagem, molhado de chuva. Ele parecia exausto. Ele parecia severo. Ele parecia uma tempestade que finalmente havia chegado à terra. Ele estava falando com Henderson em uma voz baixa e controlada. Você está me dizendo, Nathaniel disse, que você não enviou nenhuma carta, nenhuma atualização. Nós não queríamos te preocupar, Sua Graça, com os negócios em Londres. Me preocupar. Nathaniel passou a mão por seu cabelo úmido. Eu volto para casa para encontrar a governanta partida e a convidada francesa. Ela ainda está aqui ou ela partiu há 3 semanas como uma mulher sensata? Eu estou aqui, Genevieve disse. Sua voz ressoou clara no salão. Nathaniel virou-se, a viúva virou-se. Genevieve estava no topo do curto lance de escadas. Ela sabia como ela parecia. Havia farinha no nariz dela. Havia uma mancha de chocolate em sua manga. Ela estava segurando uma bandeja de tortas de geleia fumegantes. E atrás dela estavam seus 3 filhos, também cobertos de farinha, olhando para ele como se ele fosse um estranho. Nathaniel olhou fixamente. Seus olhos viajaram de seu cabelo bagunçado para as tortas para seus filhos. Bom Deus, a viúva disse. Parece que interrompemos uma padaria. Genevieve desceu as escadas. Ela se moveu com a confiança de uma mulher que tinha impedido esta casa de desmoronar por 21 dias. Ela parou a 3 pés de Nathaniel. Sua Graça, Genevieve disse, fazendo uma reverência. Bem-vindo ao lar. Nathaniel não fez uma reverência de volta. Ele parecia atordoado. Lady Genevieve, ele perguntou. Sua voz era profunda, áspera. Você ficou. Eu fiquei por 3 semanas. O tempo estava ruim para viajar. Genevieve mentiu suavemente. E as crianças exigiam supervisão.
Supervisão? Nathaniel repetiu. Ele olhou para Henry. Henry, venha aqui. Henry deu um passo à frente. Ele parou logo fora de alcance. Ele olhou para Genevieve, não para o pai, verificando se era seguro. Nathaniel viu o olhar. Um flash de dor cruzou seu rosto. Desapareceu em um instante. O que está no seu rosto, Henry? Flor, pai. E por que há farinha no seu rosto? Estávamos com fome, Genevieve interrompeu. Ela deu um passo ligeiramente à frente de Henry. Um movimento protetor sobre o qual ela nem pensou. Os olhos de Nathaniel se estreitaram. Ele olhou para o espaço entre ela e seu filho. Um espaço que ela agora ocupava. Vocês estavam com fome, Nathaniel disse lentamente. Então vocês foram para as cozinhas. Isso é contra as regras. Tenho medo de ter quebrado muitas regras em 3 semanas, Sua Graça. Genevieve disse honestamente. Nós comemos na cozinha. Nós brincamos no salão e nós assamos tortas. Ela estendeu a bandeja. Torta? O silêncio se estendeu. Nathaniel olhou para as tortas. Então ele olhou para ela. Você ficou, ele disse novamente suavemente, sem anfitrião, sem governanta por 3 semanas. Alguém tinha que... Genevieve disse. Foi um desafio. Um tranquilo. Você não estava aqui. Então eu estava. O canto de sua boca se contorceu. Morango? Ele perguntou. Morango? Genevieve confirmou. Henry fez a da esquerda. Nathaniel congelou. Ele olhou para seu filho. Você fez isso? Henry assentiu, mudo. Nathaniel estendeu a mão. Ele pegou a torta. Ele deu uma mordida. Ele mastigou lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto de Genevieve. É adequado, ele disse. É delicioso, Sophie gritou das escadas. E nós gostamos dela, então você não pode mandá-la embora. Nathaniel engasgou ligeiramente. Ele olhou para Sophie, então de volta para Genevieve. Parece, Nathaniel disse, limpando uma migalha de seu lábio, que minha casa foi completamente conquistada em minha ausência. Não conquistada, Sua Graça, Genevieve disse. Apenas alimentada minha mãe, ele disse, gesticulando para a mulher mais velha. A duquesa viúva, Genevieve fez uma reverência novamente. Sua Graça, a viúva bateu sua bengala. 3 semanas, ela murmurou. Ela sobreviveu 3 semanas com eles, Nathaniel. Isso é um recorde. De fato, Nathaniel disse. Vão lavar seus rostos, a viúva ordenou. Vocês parecem camponeses. O jantar é às 7. E Nathaniel, tente não assustá-los. Eles esqueceram seu carranca. Nathaniel estremeceu. Sim, mãe. Ele observou as crianças subirem apressadamente as escadas. Então ele se virou de volta para Genevieve. Lady Genevieve, Sua Graça. Obrigado, ele disse. Era rígido, estranho por ter ficado. Eu dei minha palavra que ficaria 1 mês. Genevieve disse. Eu não quebro minha palavra. Não, Nathaniel disse, olhando para ela atentamente. Eu vejo que você não. Ele passou por ela, cheirando a chuva e exaustão. Genevieve soltou uma respiração trêmula. Ele não gritou. Henry sussurrou, aparecendo no topo das escadas. Não, Genevieve disse, olhando para as costas de Nathaniel se afastando. Ele não está zangado, Henry. Ele é apenas um estranho em sua própria casa. E ela percebeu com um sobressalto que em 3 semanas ela tinha se tornado mais em casa aqui do que ele. A sala de estar era um campo de batalha de porcelana e silêncio. Eram 4 da tarde. Hora do chá. Genevieve sentou-se no sofá de veludo. Ela tinha esfregado a flor de seu nariz. Ela estava usando seu segundo melhor vestido, uma seda azul pálida que a fazia parecer fria e composta. Oposto a ela estava sentada a duquesa viúva Augusta. Sua bengala estava apoiada contra seu joelho. Ela parecia uma rainha fazendo corte e de pé junto à lareira, parecendo desconfortável em sua própria casa estava Nathaniel. Então a viúva disse, pousando sua xícara. O clique da porcelana no pires soou como um tiro. França, sim, Sua Graça, Genevieve disse educadamente. E seu pai, o Marquês, ele está bem.
Ele está bem, ele envia seus cumprimentos. Tenho certeza que sim, a viúva murmurou. Ele sempre foi um homem que sabia o valor de uma aliança. O subtexto estava claro. Você está aqui por dinheiro e um título. Genevieve não estremeceu. Meu pai valorizava a estabilidade, sua graça, assim como eu. Estabilidade? Nathaniel repetiu. Ele falou pela primeira vez. Sua voz era profunda, vibrando pela sala silenciosa. É por isso que você está aqui, Lady Genevieve. Por estabilidade? Genevieve virou-se para olhá-lo. Ele a observava com aquele olhar cinzento intenso. Ele não estava olhando para seu vestido ou seu cabelo. Ele estava olhando para suas mãos, que estavam calmamente dobradas em seu colo. Eu estou aqui, Genevieve disse honestamente, porque eu acreditava que poderia ser útil e porque me disseram que Hawthorne Hall era um lugar de tradição. É um lugar de barulho, aparentemente, Nathaniel disse, mas não havia calor nisso. Ouvi risos no corredor mais cedo. Henry estava rindo. Isso é um crime, Sua Graça. Não, Nathaniel disse suavemente. É um milagre. Ele caminhou até o carrinho de chá. Ele não tocou para um criado. Ele serviu seu próprio chá. Você mudou as coisas, ele disse de costas para ela. Em 3 semanas eu meramente preenchi o silêncio, Genevieve disse. A natureza abomina o vácuo. Crianças abominam o silêncio. E você? Ele virou-se. O que você abomina, Lady Genevieve? Era uma pergunta pessoal, muito pessoal para um chá formal. Genevieve pensou em Randall, dos elogios vazios, da fria perfeição. Eu abomino a solidão, ela disse, e a inutilidade. Nathaniel olhou fixamente para ela. O ar entre eles ficou tenso. Por um momento, a viúva não existia. Eram apenas os dois. Então você deve ter achado esta casa muito difícil, Nathaniel disse. Tem sido solitária por muito tempo. Não pelas últimas 3 semanas, ela contou. Não, ele concordou. Não pelas últimas 3 semanas. Ele deu um passo em direção a ela. Minha mãe me diz que você tem apenas uma semana restante de sua visita de acordo com o acordo. O relógio tic-taqueando. Lá estava. Sim, Genevieve disse. Seu coração deu um baque doloroso. Uma semana e então você retornaria para a França. A menos que ela parasse. Ela não podia dizer a menos que você me pedisse para ficar. Isso seria implorar. A menos que meus planos mudem. Eu vejo. Ele olhou para ela por um longo momento. Ele olhou para a maneira como a luz batia em seu cabelo. Ele olhou para a boca dela. Era um olhar de fome, mas era contido. Como um homem que quer tocar uma pintura, mas sabe que não é permitido. De repente, a porta abriu com um estrondo. Genevieve. Era Tommy. Ele correu para o quarto segurando uma rocha enlameada. Tommy, a viúva ofegou. Estamos no chá. Tommy ignorou sua avó. Ele correu direto para Genevieve. Ele ignorou seu pai completamente. Olhe. Tommy pressionou a rocha enlameada na saia de seda de Genevieve. Tem brilhos. Nathaniel deu um passo à frente, seu rosto escurecendo. Thomas, você está sujando o vestido de sua senhoria. Genevieve levantou a mão. Está bem. Não está bem, Nathaniel disse. Ele está arruinando sua seda. Seda pode ser limpa, Sua Graça, Genevieve disse, pegando a rocha. Mas a excitação que é mais difícil de substituir. Olhe, Tommy, é quartzo. Ela sorriu para o menino. Era um sorriso genuíno e caloroso. Nathaniel observou. Ele observou a mão dela escovar a lama da bochecha do menino. Ele observou seu filho se inclinar em seu toque. Um filho que geralmente se escondia dele. Ele parecia ciumento, não zangado. Ciumento. Ele queria aquele sorriso. Ele queria aquela facilidade. Ele percebeu com um choque que era visível em seu rosto que ele era um estranho neste pequeno círculo de afeto. Você os ganhou, Nathaniel disse baixinho. Soou como uma derrota. Eu não ganhei nada, Sua Graça, Genevieve disse olhando para ele. Eu simplesmente apareci. Quando você não, ela não disse. Mas ele ouviu. Vá lavar suas mãos, Thomas, Nathaniel disse. Sua voz era gentil, mas firme. Tommy fugiu.
Nathaniel olhou para Genevieve. O ciúme tinha ido embora, substituído por algo mais quente, algo perigoso. Uma semana, ele murmurou. Isso não é muito tempo, Lady Genevieve. Não, ela sussurrou. Não é, a viúva observou ambos. Ela tomou um gole de seu chá. Seus olhos eram afiados como sílex. Bem, a viúva anunciou, quebrando o feitiço. Se temos apenas uma semana, Nathaniel, devemos fazê-la valer. O baile é no sábado. Você dançará a primeira dança com Lady Genevieve. Claro, Nathaniel disse, nunca tirando os olhos de Genevieve. Mas seria minha honra. Genevieve sentiu um rubor subir às suas bochechas. Devo ir trocar de roupa, ela disse levantando-se. Meu vestido está enlameado. Deixe-o, Nathaniel disse. Ela pausou. Sua graça. A lama, ele disse. Ela te cai bem. Isso prova que você é real. Ele se curvou. Genevieve fugiu do quarto. Seu coração estava batendo tão rápido que ela pensou que poderia desmaiar. Lá fora, no corredor, Lisette estava esperando. Bem, Lisette perguntou, ele te comeu viva? Não, Genevieve respirou, tocando seu peito. Ele não me comeu, mas Letty. O quê? Ele olhou para mim e eu acho que ele está morrendo de fome. Genevieve sussurrou. Assim como você disse. Domingo de manhã, a chuva finalmente havia parado. Caminhe comigo, Nathaniel disse. Não era uma pergunta. Ele estava no pé da escada, segurando suas luvas. Genevieve pausou no patamar, com as crianças. Se devemos, ele disse. Mas ele estava olhando para ela. Embora eu acredite que eles estão atualmente perseguindo o gato do jardineiro. Então devemos resgatar o gato, Genevieve disse, descendo os degraus e talvez resgatar você do interior. Eu não preciso de resgate, Lady Genevieve. Todos precisam de resgate, Nathaniel. Até Jukes. Ela usou o nome dele. Escapou. Ele não a corrigiu. Eles saíram para o terraço. O ar estava fresco, cheirando a terra úmida e rosas. À frente deles, Henry, Sophie e Tommy estavam correndo em direção ao pomar. E Claire estava latindo para um esquilo. Eles são barulhentos, Nathaniel observou. Eles são felizes, Genevieve corrigiu. Isso é a mesma coisa geralmente? Eles caminharam em silêncio por um momento. O cascalho rangia sob suas botas. Minha mãe me diz, Nathaniel disse, mantendo seus olhos no horizonte. Que você escreveu para seu pai ontem. Eu fiz para dizer a ele que você está retornando. Para dizer a ele que o tempo melhorou. Ele olhou para ela. Apenas o tempo. E a companhia, senhor, ela admitiu. A companhia melhorou significativamente desde sexta-feira. Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Eu peço desculpas pela sexta-feira. Eu estava despreparado. Você estava chocado. Há uma diferença. Eu estava chocado. Ele concordou. Para encontrar minha casa ainda de pé. Para encontrar meu filho assando. Ele pausou. Para encontrar você. Você esperava que eu fosse embora? Sim. Por quê? Porque todos partem, ele disse simplesmente. É a natureza desta casa. Ela consome pessoas. Não me consumiu, Genevieve disse. Sou bastante intragável. Pergunte à cozinheira. Ele riu. Era um som rouco, baixo e profundo. Eu acredito que experimentei uma torta que sugeriu o contrário. Genevieve sentiu um rubor aquecer suas bochechas. Ela olhou para longe em direção ao pomar. As crianças precisam de uma mãe, Nathaniel. Ele parou de caminhar. Eu sei. Eles precisam de alguém que fica. Quem não se importa com a lama. Eu sei, ele repetiu. Ele se virou para encará-la. Mas quem ficaria? Conhecendo a história, conhecendo a melancolia. Talvez alguém que não tenha medo do escuro, ela sussurrou. Ele se aproximou. O espaço entre eles desapareceu. Ele era alto, tão alto que ela teve que inclinar a cabeça para trás para olhá-lo nos olhos. Você tem medo do escuro, Genevieve? Eu costumava ter, ela disse. Mas eu aprendi que o escuro é apenas onde as estrelas vivem. Ele estendeu a mão.
Sua mão enluvada pairou perto de seu braço, então tocou seu cotovelo. Uma pressão leve e constante. Você tem 4 dias restantes, ele disse. Sua voz era rouca. Eu sei. 4 dias não é tempo suficiente. Para o quê? Para te convencer, ele disse. Para te convencer de que o escuro não é tão terrível. Você não precisa me convencer, ela disse ofegante. Eu já sou pai. Pai! Sophie veio batendo pelas cercas, ofegante, lama em sua bainha. Nathaniel recuou instantaneamente. O momento se estilhaçou. Sophie, ele disse, sua voz voltando ao duque severo. Não corra. Mas Tommy encontrou um sapo. Sophie gritou. Um gigante! Venha ver! Ela agarrou a mão de Genevieve. Venha ver, Lady Genevieve. Você tem que beijá-lo. Beije-o. Genevieve riu, embora seu coração ainda estivesse batendo forte pela proximidade de Nathaniel. Por quê? Para transformá-lo em um príncipe. Eu acho, Genevieve disse, ousando olhar de volta para ele, que um príncipe é suficiente para um dia. Nathaniel manteve seu olhar. Vá, ele disse suavemente. Vá ver o sapo. Eu vou esperar aqui. Genevieve deixou Sophie puxá-la para longe. Ela olhou para trás uma vez. Ele estava parado no caminho, observando-a. Mais tarde, naquela noite, no quarto das crianças, Genevieve estava pondo Sophie na cama. Você estará aqui no próximo domingo? Sophie perguntou. Ela estava abraçando seu urso. Próximo domingo. Genevieve alisou a colcha. Isso é muito distante. Não, não é. São 7 dias. Eu deveria partir na sexta-feira. Sophie, você sabe disso. Mas você gosta de nós. Sophie disse que era uma acusação. E pai gosta de você. Ele riu hoje. Eu o ouvi. Sophie, se você for, Sophie sussurrou, você voltará? Genevieve olhou para a menina. Ela pensou na mão de Nathaniel em seu cotovelo. 4 dias não é tempo suficiente. Durma agora, Genevieve sussurrou, beijando sua testa. Você não respondeu. Sophie murmurou, seus olhos fechando. Genevieve soprou a vela. Ela caminhou até a porta. Ela olhou para trás para a criança dormindo. Eu não sei a resposta. Ela sussurrou para a escuridão. Ela entrou no corredor. Letty estava esperando. Bem, Lisette perguntou. Ele tocou meu braço. Genevieve disse sua voz estava tremendo. E eu acho que Genevieve disse que se ele me pedir para ficar, Lisette, eu vou dizer sim. Bom, Lisette disse sombriamente, porque o baile é em 3 dias. E se ele não te perguntar até lá, eu vou bater nele com a própria bengala dele. Ele perguntará, Genevieve disse, tocando seu cotovelo onde a mão dele estivera. Eu sei que ele vai. Mas lá embaixo, na biblioteca, Nathaniel estava servindo uma bebida. Ele estava olhando para o fogo e, em sua mesa, uma carta acabara de chegar de um homem chamado Randall, perguntando se ele poderia comparecer ao baile no sábado. Nathaniel olhou fixamente para o nome. 4 dias, ele sussurrou para o fogo. Deus me ajude. Sábado à noite, o grande salão estava transformado. Candelabros gotejavam com luz de vela. Músicos afinavam seus violinos na galeria. O cheiro de cera de abelha e rosas encheu o ar. No andar de cima, na suíte azul, Lisette apertou os cadarços do espartilho de Genevieve. Respire, Lisette ordenou. Eu não posso, Genevieve ofegou. Você está tentando me partir ao meio. Eu estou tentando fazer você armadura, Lisette corrigiu. Ela puxou o nó final. Esta noite não é uma festa, Genevieve. É um campo de batalha. Você tem uma noite para fazê-lo fazer a pergunta. Genevieve virou-se para o espelho. O vestido era uma seda esmeralda profunda e brilhante. Ele era cortado mais baixo do que ela geralmente usava, expondo a curva de seu pescoço. Era um vestido feito para uma duquesa. Eu pareço desesperada, Genevieve perguntou, tocando sua garganta. Você parece perigosa, Lisette disse, colocando o colar de esmeraldas em volta de seu pescoço. Há uma diferença. Eu estou aterrorizada. Lisette. Bom,
O medo te torna afiada. Agora vá lá embaixo e arruíne-o. Genevieve caminhou até o topo da grande escadaria. Abaixo o condado havia se reunido. Lordes em casacos pretos, damas e pastéis. Mas Genevieve só via um homem. Nathaniel estava no pé da escada. Ele estava usando o traje de gala formal, a estrela de uma ordem presa ao seu peito. Ele parecia devastador. Ele estava falando com a viúva. Então ele olhou para cima. Ele parou de falar. O quarto pareceu silenciar enquanto Genevieve descia. Passo a passo, a seda esmeralda farfalhando como um sussurro. Ela alcançou o fundo. Nathaniel deu um passo à frente. Ele não se curvou imediatamente. E Andy apenas olhou fixamente. Sua graça, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Genevieve, ele disse, nenhum título, apenas o nome dela. É demais, ela tocou sua saia. É exatamente o suficiente, ele disse. Ele ofereceu seu braço. Eles estão esperando pela primeira dança. Eu prometi à minha mãe. Você prometeu à sua mãe? Ela provocou gentilmente, pegando seu braço. É essa a única razão? Ele olhou para ela. Seus olhos estavam escuros. Eu prometi a mim mesmo. Eles caminharam para a pista. A música cresceu. Uma valsa. Ele a puxou para perto, mais perto do que era estritamente apropriado. Sua mão queimou através da seda de sua cintura. Todos estão olhando, ela sussurrou enquanto giravam. Deixe-os assistir, Nathaniel disse. Deixe-os ver. Ver o quê? Que você não é mais uma convidada. O coração de Genevieve disparou. Ele vai me perguntar esta noite. Nathaniel, ela respirou. Sua graça. A voz cortou a música como uma faca. Não era Henderson. Não era um convidado. A música falhou. Casais pararam de girar. De pé na porta do salão de baile, segurando uma taça de champanhe, estava um homem. Ele era loiro, bonito e usando um sorriso que não alcançava seus olhos. Randall, Genevieve congelou. Ela sentiu o sangue escoar de seu rosto. Nathaniel parou de dançar. Ele a sentiu enrijecer. Genevieve, o que é isso? Não pode ser. Ela sussurrou. Randall caminhou para a pista. Ele se moveu com a confiança fácil de um homem que possuía cada cômodo em que entrava. Minhas desculpas pelo atraso, Randall anunciou, sua voz se espalhando. Fui detido, mas eu não podia perder a estreia de minha querida velha amiga. Ele parou na frente deles. Ele se curvou para Nathaniel, então olhou para Genevieve. Genevieve, Randall disse sorrindo. Verde, uma escolha ousada. Sempre te fazia parecer um pouco pálida. Nathaniel deu um passo na frente dela. Quem é você? Randall St. John, ele disse suavemente. Um velho conhecido da senhora. Ouvi dizer que ela estava tentando a sorte na Inglaterra. Pensei em vir e oferecer meu apoio. Você não foi convidado, Nathaniel disse. Sua voz era gelo. Eu sou um convidado de Lord Markham. Randall acenou uma mão em direção a um vizinho de aparência nervosa. Ele insistiu que eu viesse. Ele disse que havia uma curiosidade francesa hospedada no salão. Uma curiosidade. As mãos de Nathaniel se curvaram em punhos. Randall, Genevieve saiu de trás de Nathaniel. Sua voz estava tremendo, mas ela a forçou a ficar firme. Por que você está aqui? Para te salvar, querida, Randall disse, baixando a voz para que só eles pudessem ouvir. De constrangimento. Você realmente pensa que um duque vai se casar com você depois que eu te devolvi? Você não me devolveu, Genevieve sibilou. Eu parti. Detalhes. Randall sorriu. Ele estendeu a mão e tocou o colar de esmeraldas em sua garganta. Um gesto possessivo e familiar. Você sempre foi propensa a delírios de grandeza, brincando de mãe para os filhos de outro homem. É abaixo de você, Jen. Nathaniel viu a mão. Ele viu a familiaridade. Ele viu a maneira como Genevieve estava tremendo. Mas ele interpretou mal o tremor. Ele pensou que era emoção. Ele pensou que era amor. Ela ainda sente por ele.
Nathaniel pensou o choque, o tremor. Ela não o superou. Nathaniel recuou, fisicamente para trás. Eu vejo. Nathaniel disse friamente. Parece que vocês têm assuntos a discutir. Não. Genevieve virou-se para ele, pânico em seus olhos. Nathaniel, não. Ele é nada. Ele não parece nada, Nathaniel disse. Ele olhou para Randall, então para Genevieve. Ele parece o passado. Eu sou o futuro. Randall riu. Venha agora, Duque. Certamente você pode ver quando duas pessoas têm assuntos inacabados. O rosto de Nathaniel se fechou. O calor da valsa desapareceu. O homem que a havia tocado no cotovelo se foi, substituído pelo Lorde da Mana. Aproveitem o baile, Nathaniel disse. Eu acho o ar aqui sufocante. Ele virou nos calcanhares e foi embora. Nathaniel, Genevieve chamou. Ele não parou. Ele caminhou direto pelas portas do terraço, desaparecendo na escuridão. Randall riu. Bem, isso foi fácil. Ele desistiu sem lutar. Típico inglês. Genevieve se virou para ele. O medo tinha ido embora, substituído por uma fúria tão quente que quase queimou sua pele. Saia, ela disse. Agora, Jen, saia. Ela se aproximou dele. Você pensa que me quebrou, Randall? Você pensa que eu sou a mesma menina que chorou quando você partiu? Eu sobrevivi 3 semanas em uma casa sem mestre. Eu domei um cachorro selvagem. Eu assei pão. Você assou pão? Randall zombou. Que pitoresco. Eu não sou pitoresca, ela cuspiu. Eu sou formidável, e você é um homem pequeno e vaidoso que está arruinando meu tapete. Ela apontou para a porta. Saia antes que eu mande os criados te jogarem para fora. E acredite em mim, eles farão isso. Eles gostam mais de mim do que jamais gostarão de você. Randall piscou. Ele nunca a tinha visto assim. Bem, ele fungou, ajustando seus punhos. Se você prefere bancar a mártir, mas ele te deixou, Jen, assim como eu fiz. Lembre-se disso. Ele se virou e se afastou vagarosamente. Genevieve estava sozinha no meio do salão de baile. A música havia parado. Todos estavam olhando. Ela olhou para as portas do terraço. Elas estavam vazias. Ele a tinha deixado justamente quando ela precisava que ele lutasse. Ele tinha ido embora. Genevieve. Era Henry. Ele tinha descido sorrateiramente até o corrimão da galeria. Ele estava olhando para ela, seu rosto pálido. Ele está voltando? Henry sussurrou alto. Pai? Genevieve olhou para o menino. Ela forçou um sorriso em seu rosto. Parecia vidro quebrando. Eu não sei, Henry. Ela sussurrou. Ela pegou suas saias e correu. Não em direção ao terraço, não em direção a Nathaniel. Ela correu em direção às escadas, passando pelos convidados, olhando, passando pela mão estendida de Lisette. Ela correu para seu quarto e trancou a porta. E pela primeira vez em 3 semanas, na segurança da suíte azul, Genevieve de La Fontaine sentou-se no chão e chorou. Domingo de manhã. A casa estava silenciosa. As decorações do baile tinham sido retiradas. A música havia ido embora. A magia havia evaporado. Na suíte azul, Genevieve estava colocando um vestido dobrado em seu baú. Você está cometendo um erro, Lisette disse do canto. Ela não estava ajudando Peck, ela estava sentada em uma cadeira, braços cruzados, protestando. Eu estou cumprindo meu contrato, Genevieve disse. Sua voz estava monótona. O mês termina na sexta-feira. Eu estou simplesmente partindo alguns dias antes. Ele foi embora, Letty argumentou. Ele não te mandou embora. Ele me viu com Randall. Ele viu Randall me tocar e ele virou as costas. Genevieve alisou a seda. Ação é uma linguagem, Lisette. Sua ação disse, eu não quero lutar por isso. Lisette rebateu. Sua ação disse, eu sou um inglês tolo que pensa que você ainda ama o pavão loiro. Não importa, Genevieve estalou. Então ela suavizou. Não importa, porque se ele confiasse em mim,
ele teria ficado. Se ele me amasse, ele teria ficado. Ele não fez nenhum. Ela fechou a tampa do baú. Fez um baque oco. Eu vou dizer adeus às crianças depois da soneca delas, Genevieve disse. E então nós vamos. E Nathaniel, Lisette usou o nome dele intencionalmente. Eu vou escrever a ele um bilhete, Genevieve disse olhando para a mesa. Qualquer coisa mais seria dolorosa. Mudança de perspectiva. Estudo de Nathaniel. 3 andares abaixo, a biblioteca estava escura. As cortinas estavam puxadas contra o sol da manhã. Nathaniel serviu um conhaque. Eram 11 da manhã. A porta rangeu abrindo. Saia! Nathaniel disse sem se virar. Tenho medo de não poder fazer isso, Sua Graça. Uma voz tranquila respondeu. Era Henderson. Ele entrou no quarto carregando uma bandeja de prata com um decanter fresco, embora o atual estivesse pela metade. Ele pousou a bandeja com um tilintar deliberado. Eu não toquei para você, Henderson. Não, Sua Graça. Você raramente toca quando precisa de ajuda. Um hábito que você adquiriu depois que a falecida duquesa faleceu. Nathaniel enrijeceu. Henderson havia servido esta família por 30 anos. Ele era o único homem vivo que tinha visto Nathaniel chorar. Eu não preciso de ajuda, Nathaniel disse, olhando fixamente para seu copo. Eu preciso de silêncio. Então você terá que me demitir, Sua Graça, Henderson disse calmamente. Porque eu não posso permanecer em silêncio enquanto você comete um erro que assombrará esta casa por mais 10 anos. Nathaniel virou-se lentamente. Cuidado, Henderson. Ela está fazendo as malas, Sua Graça. As palavras pairaram no ar. A mão de Nathaniel apertou o copo. O quê? Lady Genevieve, sua criada, pediu que os baús fossem trazidos. Eles partem ao meio-dia. Deixe-a ir, Nathaniel disse, embora sua voz faltasse convicção. Ela pertence a ele. Você os viu ontem à noite. A familiaridade, a maneira como ela tremeu quando ele a tocou. Eu vi uma senhora que estava aterrorizada, Henderson corrigiu. Aterrorizada do quê? De perdê-lo. Aterrorizada de que você não interviria, Henderson disse suavemente. Eu tenho observado pessoas neste salão por 3 décadas, Sua Graça. Eu vi como ela olhou para você durante o chá. Eu vi como ela olhou para você no jardim. Ela olhou para mim como um anfitrião. Nathaniel murmurou. Como um bilhete para a estabilidade. Ela olhou para você, Henderson disse, dando um passo mais perto. Como se você fosse o filho e ela tivesse sentido frio por muito tempo. Nathaniel desviou o olhar, sua mandíbula trabalhando. E se eu for até ela e ela me rejeitar, se ela me disser que ainda o ama, então você estará exatamente onde você está agora, Sua Graça. Sozinho bebendo conhaque no escuro. Henderson pegou o copo vazio. Mas as crianças, Sua Graça, elas não são tão boas em ficar sozinhas. Lord Henry tem estado sentado em seu baú pela última hora, recusando-se a mover. Ele pensa que se ele sentar lá, ela não pode partir. Nathaniel sentiu um golpe físico em seu peito. Henry, ele está sentado em seu baú. Ele está. E Lady Sophie está chorando no armário de roupas de cama. Henderson caminhou até a porta. Ele pausou. Eu tenho servido esta família por muito tempo. Eu nunca vi uma mulher fazer esta casa quente até ela chegar. Se você deixar essa carruagem partir, Sua Graça, eu temo que o inverno nunca terminará. A porta fechou. Nathaniel estava no silêncio. Ele olhou para o relógio. 11h20. Ele olhou para o conhaque. Então ele olhou para a porta. Ela está fazendo as malas. Ele bateu o copo na mesa. Com força. Droga, ele sussurrou. Ele começou em direção à porta. Ele não correu. Duques não correm, mas ele caminhou com um passo que prometia que ele derrubaria qualquer parede em seu caminho. Genevieve caminhou para o corredor fora do quarto das crianças. O ar estava estranhamente quieto. Geralmente a esta hora era o caos, mas hoje o silêncio era pesado, como o ar antes de uma tempestade. Ela os encontrou no centro do corredor.
Henry estava sentado em cima de seu baú de viagem de couro, que o lacaio tinha tentado mover. Ele sentou-se com os braços cruzados, olhando para a parede. Sophie estava sentada no chão, segurando um eclair tão apertado que o pobre cachorro parecia pronto para estourar. E Tommy? Tommy não estava em lugar nenhum. Henry, Genevieve disse suavemente, você tem que sair do baú. Os lacaios precisam levá-lo para baixo. Não, Henry disse. Ele não olhou para ela. Se eu não sair, eles não podem levá-lo. Se eles não podem levá-lo, você não pode partir. Henry, você disse que não iria embora. Sophie explodiu. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Você disse que não era uma convidada. Eu disse que ficaria por um mês. Genevieve disse, seu coração quebrando. Ela se ajoelhou na frente de Sophie. O mês não terminou, mas as circunstâncias mudaram. Nathaniel fez você partir, Henry disse. Ele não disse pai. Ele usou o nome com amargura. Eu sabia que ele faria. Ele estraga tudo. Não, Genevieve disse firmemente. Não diga isso. Ele é um bom homem. Então por que ele está deixando você ir? Henry olhou para ela, seus olhos vermelhos. Por que ele não está te parando? Genevieve não tinha resposta. Essa era a pergunta que a estava dilacerando a manhã toda. Por que Nathaniel não está me parando? Ele tem suas razões, Henry. Adultos, nós somos complicados. Nós cometemos erros. Não é um erro, Henry sussurrou. É estúpido. Genevieve estendeu a mão e tocou seu joelho. Você tem que sair do baú, Henry. Por favor, por mim, não torne isso mais difícil. Henry olhou para ela. Seu lábio inferior tremeu. Lentamente, dolorosamente, ele deslizou do baú. Assim que ele se moveu, 2 lacaios apareceram para levá-lo embora. O som do baú arrastando-se contra o chão foi horrível. Onde está Tommy? Genevieve perguntou, olhando ao redor. No armário, Sophie soluçou. Genevieve caminhou até a pequena porta do armário, aquela que a senhorita Miller costumava trancar. Ela a abriu. Tommy estava encolhido no fundo entre os lençóis. Ele estava segurando o soldado de madeira que ela havia consertado para ele. Tommy, ele olhou para cima. Seus olhos eram enormes e cheios de pânico. Você está indo, ele sussurrou. Eu tenho que ir, Sherry. Leve-me, ele disse. Não era uma pergunta, era uma demanda. Eu não posso te levar, Tommy. Este é seu lar. Nathaniel está aqui. Ele não sabe como consertar os soldados, Tommy disse. E ele não sabe sobre os anjos quando troveja. Genevieve sentiu uma lágrima escorregar pela sua bochecha. Ela a enxugou rapidamente. Ela não podia desmoronar agora. Ele aprenderá, Genevieve prometeu. Eu lhe deixarei uma lista. Eu lhe contarei tudo sobre os anjos, sobre os soldados, sobre as tortas. Ela estendeu a mão. Venha, Tommy, por favor. Eu preciso de um abraço antes de ir. Tommy hesitou. Então ele se lançou contra ela. Ele enterrou o rosto em seu pescoço, agarrando-se com uma força surpreendentemente forte. Não vá, ele murmurou em seu vestido. Por favor, não vá. Genevieve o segurou. Ela olhou para Henry e Sophie, que se juntaram ao abraço, um emaranhado de braços e lágrimas. Ela percebeu então que Randall estava errado. Ele disse que ela estava brincando de mãe. Mas isso não era um jogo. Isso era real. Ela amava essas crianças. Ela as amava mais do que jamais havia amado qualquer coisa na França. E ela estava as deixando porque Nathaniel não a amava o suficiente para pedir que ela ficasse. Eu tenho que ir, ela sussurrou, se desvencilhando gentilmente. A carruagem está esperando. Ela beijou cada um deles na testa. Uma bênção final. Seja bom, ela disse a Henry. Cuide deles. Eu vou, Henry disse, tentando ser o homem da casa, embora seu rosto estivesse molhado. Genevieve se levantou. Ela saiu do quarto das crianças sem olhar para trás, porque se ela olhasse para trás, ela nunca partiria. Ela foi até a pequena escrivaninha no corredor. Lisette estava esperando com sua capa. Você tem 5 minutos, Lisette disse, checando o relógio. O motorista está impaciente.
Eu preciso escrever uma coisa, Genevieve disse. Ela pegou um pedaço de pergaminho. Ela molhou a pena. Ela não escreveu. Caro Duque, ela não escreveu, caro Nathaniel. Isso parecia muito íntimo para uma mulher que estava partindo. Ela apenas escreveu: você está certo. O escuro não é tão terrível, mas é muito solitário quando você é o único de pé nele. Obrigada por me deixar conhecer seus filhos. Eles são o melhor de você. Não os deixe esquecer isso. Genevieve. Ela dobrou o papel. Ela não o selou. Dê isso a Henderson, ela disse a Lisette. Diga a ele para dar a Nathaniel depois que eu for embora. Lisette pegou o bilhete. Ela olhou para Genevieve. Ele é um tolo, Lisette disse. Não, Genevieve disse, colocando suas luvas. Ele é apenas um homem que está com medo. E eu não posso salvar um homem que não quer ser salvo. Ela desceu as escadas. O grande salão estava vazio. A porta estava aberta. A carruagem estava esperando. Genevieve saiu para a luz do sol. Era ofuscante. Ela subiu na carruagem. Siga! Ela disse ao cocheiro. A carruagem deu um solavanco para a frente. As rodas rangeram no cascalho. Genevieve não olhou para trás para a casa. Ela olhou para suas mãos. Elas estavam vazias. E 3 andares acima, na janela do quarto das crianças, 3 crianças observavam a poeira assentar na entrada, esperando por um pai que estava ficando sem tempo. Nathaniel abriu a porta da biblioteca. O corredor estava vazio. O silêncio da casa o atingiu como um golpe físico. Não era o silêncio pacífico de uma biblioteca. Era o silêncio oco de uma tumba. Henderson. Sua voz ecoou nas paredes de pedra. Henderson apareceu das sombras da escadaria principal. Ele não estava com pressa. Ele parecia grave. Em sua mão ele segurava um pequeno pedaço de pergaminho dobrado. Onde ela está? Nathaniel exigiu. Ele já estava se movendo em direção às portas da frente. Ela se foi. Nathaniel Henderson não disse sua graça. Ele usou o nome que ele tinha usado quando Nathaniel era um menino, raspando seus joelhos no jardim. Nathaniel parou. Ele sentiu o sangue escoar de seu rosto. Foi. A carruagem. Partiu 10 minutos atrás. Ela foi eficiente. Nathaniel olhou para as pesadas portas de carvalho. Elas estavam fechadas, trancadas contra o mundo. Ela partiu. Nathaniel sussurrou. Ela realmente partiu. Ela deixou isso. Henderson estendeu o pergaminho. Nathaniel o pegou. Suas mãos estavam tremendo. Ele desdobrou o papel. Cheirava levemente a lavanda. O perfume dela. Ele leu as palavras. Você estava certo. O escuro não é tão terrível, mas é muito solitário quando você é o único de pé nele. Obrigada por me deixar conhecer seus filhos. Eles são o melhor de você. Não os deixe esquecer isso. Nathaniel fechou os olhos, solitário. Ele tinha pensado que ela partiu porque amava Randall. Ele tinha pensado que ela partiu porque queria uma vida de festas e vestidos esmeralda, mas ela partiu porque pensou que ele não a queria. Ela estava de pé, no escuro, esperando que ele acendesse uma vela e ele tinha virado as costas. Ela pensa que eu a abandonei. Nathaniel disse, sua voz rachou. Você fez, uma voz disse das escadas. Era Henry. Nathaniel olhou para cima. Seu filho estava de pé no patamar. Seu rosto estava manchado de choro. Sophie e Tommy estavam atrás dele, agarrando o corrimão como sobreviventes de naufrágio. Você a deixou ir, Henry acusou. Assim como você deixou tudo ir. Henry disparou. Ela consertou os soldados. Tommy gritou de repente. E você a fez ir embora. A dor crua nas vozes de seus filhos rasgou a última defesa de Nathaniel. Ele olhou para o bilhete. Ele olhou para seu filho. Ele percebeu que havia passado 3 anos protegendo-os da dor apenas para causar a maior dor de todas. Henderson, Nathaniel disse, sua voz mudou. A hesitação tinha ido embora. A dor tinha ido embora, substituída por algo frio e afiado. Aperte e sele. Os olhos de Henderson se arregalaram. Titan, senhor, ele não foi montado em... Sele-o agora. Sim, senhor.
Henderson se virou e correu em direção à entrada dos criados, uma velocidade que o velho mordomo não usava há décadas. Nathaniel se virou para seus filhos. Ele subiu os primeiros 3 degraus. Ele se ajoelhou para ficar no nível dos olhos com Henry. Eu cometi um erro, Nathaniel disse. Henry piscou. Ele nunca tinha ouvido seu pai admitir um erro. Nem uma vez. Eu estava com medo. Nathaniel continuou. Eu estava com medo que se eu a pedisse para ficar, ela diria não. Então eu não pedi. Isso foi estúpido, Sophie fungou. Sim, Nathaniel concordou. Foi incrivelmente estúpido. Ele estendeu a mão e colocou a mão no ombro de Henry. Mas eu vou consertar. Eu vou trazê-la de volta. E se ela não quiser voltar? Henry perguntou. Sua voz pequena. Então eu implorarei, Nathaniel disse simplesmente. Eu implorarei até que ela mude de ideia. Ele se levantou. Ele olhou para as pesadas portas de carvalho. Fiquem aqui, ele ordenou. Olhem a entrada. Não se mexam. Nós não vamos, Henry prometeu. Nathaniel se virou e correu. Ele correu pelo grande salão, saiu pela porta lateral e atravessou o cascalho em direção aos estábulos. O mestre do estábulo já estava trazendo Titan para fora, um maciço garanhão negro jogando a cabeça, sentindo a urgência. Nathaniel não esperou por um bloco de montaria. Ele saltou para a cela. Ela tem uma vantagem de 10 minutos, Sua Graça, o mestre do estábulo gritou. A carruagem é pesada, mas a estrada para a aldeia está enlameada. Eu a alcançarei, Nathaniel disse. Ele pegou as rédeas. E se ela já estiver na estação de trem, então eu cavalgarei para Londres, Nathaniel jurou. Ele chutou o cavalo. Titan avançou, cascos rasgando a grama. Nathaniel se inclinou baixo sobre o pescoço do cavalo. O vento chicoteou seu cabelo. O bilhete estava seguro em seu bolso do peito contra seu coração. O escuro não é tão terrível. Eu estou vindo, Genevieve, ele sussurrou para o vento. Não ouse entrar naquele trem. A estrada para a aldeia era uma fita de lama cortando a floresta. Nathaniel não sentiu o vento frio. Ele não sentiu a lama espirrando em suas botas. Ele só sentiu o ritmo aterrorizante de seu próprio coração. Tum, tum. Tarde demais. Tum, tum. Tarde demais. À frente através das árvores. Ele viu a forma escura da carruagem balançando enquanto navegava uma curva. Titan, vá! Ele se inclinou para a frente, incitando o cavalo a galopar. Dentro da carruagem, Genevieve estava olhando pela janela, embora ela não visse nada além de seu próprio reflexo. Ela não estava chorando. Ela tinha acabado de chorar. Ela estava planejando. Eu vou para minha tia em Paris. Eu vou escrever para o papai. Eu vou. Minha senhora. Letty agarrou seu braço. Olhe. Genevieve olhou. Um cavaleiro estava trovejando ao lado da carruagem. Um cavalo preto. Um homem com cabelo escuro selvagem, seu casaco voando aberto. É ele! Lisette respirou. Um sorriso lento e satisfeito se espalhou pelo seu rosto. Ele está arruinando suas botas. Bom, Nathaniel, Genevieve sussurrou. Ele estava gritando com o motorista. Pare! Pare a carruagem! O motorista puxou com força as rédeas. A carruagem deu um solavanco e derrapou para uma parada na lama. Antes que as rodas tivessem parado de girar, Nathaniel estava fora de seu cavalo. Ele atingiu o chão correndo. Ele abriu a porta da carruagem. Genevieve olhou para ele. Ele parecia selvagem. Sua gravata estava torta. Ele estava respirando pesado, seu peito ofegante. Ele não parecia nada com o duque que friamente tinha virado as costas no salão de baile. Você, ele ofegou, agarrando o batente da porta. Você é rápida. Eu tenho um horário a cumprir, Genevieve disse. Sua voz estava tremendo, mas ela manteve o queixo erguido. Por que você está aqui, Nathaniel? Eu roubei a prata ou esqueci de assinar os papéis de saída? Você esqueceu, ele disse, subindo na carruagem sem ser convidado para me dizer adeus. Eu deixei um bilhete. Um bilhete? Ele zombou. Ele tirou o pergaminho amassado de seu bolso. Isso! O escuro é solitário
Isso não é um adeus, Genevieve. Isso é uma acusação. É a verdade, ela disse. Você me deixou ir. Você me viu parada lá, humilhada por Randall, e você foi embora. Eu fui embora porque pensei que você o amava. As palavras explodiram no pequeno espaço. Genevieve piscou. O quê? Eu o vi te tocar, Nathaniel disse, sua voz caindo para um sussurro rouco. Eu te vi tremendo. Eu vi a história entre vocês e eu pensei que eu era o intruso. Eu pensei que você o queria de volta. Você pensou que eu queria Randall, Genevieve riu. Foi um som agudo e incrédulo. O homem que me tratou como uma boneca. O homem que me deixou porque meu dote não era grande o suficiente. Ela inclinou-se para a frente. Eu estava tremendo, Nathaniel, porque eu estava zangada. E porque eu estava esperando por você para intervir. Eu estava esperando pelo homem que eu... Ela parou. O homem você o quê? Nathaniel perguntou. Ele se aproximou. A carruagem, de repente, era muito pequena. O homem que eu respeitava, ela terminou olhando para longe. Você está mentindo, Nathaniel disse suavemente. Eu sou uma mulher nobre francesa. Nós somos excelentes mentirosas. Lisette, Nathaniel disse sem tirar os olhos de Genevieve. Você se importaria em nos dar um momento, levar o motorista para uma caminhada? Lisette olhou para Genevieve. Então ela olhou para Nathaniel. Ela viu o desespero em seus olhos. Não me faça caminhar na lama por nada, sua graça, Letty avisou. Ela abriu a porta e pulou para fora. O silêncio preencheu a carruagem. Apenas o som dos cavalos ofegando lá fora e a chuva começando a bater no teto. Eu estava com medo, Nathaniel admitiu. Ele sentou-se no banco oposto a ela. Minha esposa, ela não me amava, Genevieve. Era um arranjo. Ela me tolerava. Quando ela morreu, eu prometi a mim mesmo que nunca mais tentaria forçar afeto de uma mulher que não o sentisse. Genevieve olhou para ele. A arrogância tinha ido embora. Ele era apenas um homem expondo suas velhas feridas. Então, quando eu te vi com ele, Nathaniel continuou, eu presumi que a história estava se repetindo. Eu presumi que eu era a segunda escolha, a escolha segura. Você é a escolha segura, Genevieve sussurrou. Nathaniel estremeceu. Ele olhou para suas mãos. Eu vejo. Então eu estava certo de que porque você é segura. Ela interrompeu. Ela estendeu a mão e pegou a dele. Estava fria. Randall era perigo. Ele era arestas afiadas e espelhos. Você é tortas quentes. Você é botas enlameadas. Você é um pai que afasta o trovão. Ela apertou a mão dele. Eu não quero perigoso, Nathaniel. Eu quero seguro. Eu quero real. Eu quero o homem que comeu uma torta queimada para fazer seu filho sentir orgulho. Nathaniel olhou para cima. Seus olhos estavam brilhando. Eu sou um homem difícil, ele avisou. Eu sou temperamental. Eu trabalho demais. Eu tenho uma mãe que pensa que é a rainha da Inglaterra. Eu sou teimoso, Genevieve contou. Eu assomo quando estou estressada. E eu venho com um cachorro muito pequeno, muito barulhento. Eu gosto do cachorro. Nathaniel sorriu. Um sorriso real. E as crianças? Genevieve perguntou. Elas precisam de uma mãe, não de uma governanta. Elas não querem uma mãe, Nathaniel disse. Ele se moveu do banco oposto para sentar-se ao lado dela. Elas querem você. Elas querem você. Henry está sentado nos degraus da frente, recusando-se a entrar até você retornar. Tommy está no armário. Oh, não, Genevieve ofegou. Volte, Nathaniel disse. Ele levou a mão dela aos lábios. Ele beijou seus nós dos dedos. Não por eles, por mim. Volte porque a casa está muito quieta sem você. Volte porque eu não quero mais ficar no escuro. Genevieve olhou para ele. Ela viu o medo que ele havia superado para cavalgar até aqui. Ela viu o amor que ele finalmente foi corajoso o suficiente para oferecer. Você arruinou minha saída, ela sussurrou. Foi muito dramático. Eu arruinarei todas as suas saídas, Nathaniel prometeu.
Eu pretendo ser a única porta pela qual você passará. Ele se inclinou. Ele hesitou, dando-lhe a escolha. Genevieve não hesitou. Ela encurtou a distância. O beijo não foi como os beijos educados que Randall costumava dar. Foi desesperado. Tinha gosto de chuva e alívio. Foi o selo de uma promessa feita 3 semanas atrás em uma cozinha bagunçada. Quando eles se separaram, Nathaniel descansou a testa contra a dela. Vamos para casa, ele sussurrou. Sim, Genevieve disse. Vamos para casa. Lá fora, Lisette observou a porta da carruagem permanecer fechada. Ela sorriu, abriu seu guarda-chuva e acariciou o nariz do cavalo. Bem, ela disse a Titan, parece que vamos ficar na Inglaterra. A viagem de carruagem de volta para Hawthorne Hall foi lenta. A lama era profunda e os cavalos estavam cansados. Mas dentro, pela primeira vez em anos, o silêncio era confortável. Nathaniel segurou a mão de Genevieve. Ele não a soltou uma vez. Ele a segurou como se fosse a única âncora o mantendo na terra. Eles estarão observando, Nathaniel disse enquanto a casa aparecia à vista. Quem? As crianças. Eu lhes disse para observar.